Bom dia a todos da Escola de Cristo que acompanham o canal. Bom dia a todos a quem esse devocional vai chegar. Então, eu sou Rita, eu estou cumprindo uma missão que me foi dada e como filha obediente eu vou fazer um circuito de devocionais com fruto do Espírito Santo. E hoje nós estamos no 3º dia sobre a mansidão. Lá no canal, quem ainda não viu, pode ir procurar. Tem o 1º e o 2º. Então, vamos dar sequência ao abrir este momento. Então, convido você a fechar os olhos e a fazer uma conversa íntima com o Pai. Porque é assim que Ele espera. Que tenhamos intimidade com Ele. Que possamos conversar com Ele diariamente. Pedir para Ele nos guiar a todo tempo. Pai amado, sim, nos colocamos aqui na Tua presença nesse momento, Pai, pedindo para que Tu nos guie mais profundo, nos pegue pela mão e nos leve mais profundo nesse estudo que Tu deseja fazer com cada um de nós, para que possamos, humildes, pequenos, como filhos pequenos, de mãos dadas contigo, aprender os Teus ensinamentos, permitir que Tu seja o Mestre a nos guiar rumo à mansidão, Pai. Que ela possa, Senhor, ser nos apresentada e que venha essa semente a ser lançada sobre uma terra arada, sobre uma terra mole, sobre uma terra fofinha, que seja o nosso coração, Senhor. Que hoje possamos um pouquinho mais afrouxar essa terra, para que ela possa receber essa semente, que essa semente venha frutificar dentro de nós, Senhor, para que possamos verdadeiramente, Senhor, sentir a mansidão que somente o Senhor tem, que possamos chegar mais próximos, Senhor, de vivermos essa mansidão, de sentirmos essa mansidão e de deixar, Senhor, que o Espírito Santo governe em nós, governe em nosso coração, para que assim possamos sim fazer a Sua vontade, Senhor, em nossa vida e que não atrapalhemos mais os Seus planos sobre nós, Senhor. Que neste sábado possamos estar de mãos dadas contigo, a cada momento, permitindo que o Senhor, como Mestre, trabalhe em nós esta virtude deste fruto, Pai amado. E agradecemos por ser tão amoroso e tão paciencioso conosco, por acompanhar os nossos processos. Obrigado, obrigado, obrigado. Amém. Então vamos lá. Esse circuito vem falando sobre o que o Espírito Santo faz dentro de nós, tudo que ele frutifica em nós. Então, lá em Gálatas 5, 22, 23, ele traz: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então, hoje nós estamos na mansidão, que é um dos frutos. Um dos frutos. Frutou. Por quê? Hábito, né? A gente fala frutos. Porque o Espírito Santo, quando habita em nós, ele tem um único fruto. E esse fruto tem todas essas virtudes. São virtudes que a gente identifica em quem? Quem que vocês ouviram falar, conheceram e tem como mestre que tinha todas essas virtudes, né? Cristo. Então ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia, é ele que nos ensina, é ele que nos conduz nessa caminhada. Que possamos, né, frutificar e sermos um pouquinho mais próximos. Então o fruto
A virtude desse fruto hoje é a mansidão. Estamos no 3º dia desse circuito. Hoje a palavra vem de Eclesiastes. Tudo está aqui. Tudo está aqui. Eu sugiro que vocês aproveitem. Aproveitem. Quem tem a sua em casa, pegue, vá ler, vá se aprofundar, porque quando a gente consegue se entregar para essas letras que se transformam em sílabas, em palavras, em frases, e permitimos que isso tudo frutifique em nós, dentro de nós, a gente vê uma transformação. E conhecer a palavra, né? Então, ontem nós trouxemos Provérbios. O livro de Provérbios é um livro de muita sabedoria. Sugiro que leiam. Provérbios foi escrito por Salomão, que foi um rei muito sábio, filho de Davi, do rei Davi. Salomão, quando perguntado o que ele desejava, né, quando Deus perguntou o que tu deseja para governar, ele pediu a Deus apenas sabedoria. Sabedoria. Que a sabedoria governasse o seu coração para que ele pudesse governar o povo. Então, muito inteligente, né? Vamos nós pedir o mesmo, então. E o livro de hoje é Eclesiastes, e Eclesiastes também é escrito por Salomão, certo? Então, a palavra de hoje vem trazer, são versículos pequenos, mas nós vamos fazer uma construção a partir dela. Vem em Eclesiastes 7, 9. Não se ire facilmente, pois a raiva é a marca dos tolos. E lá em Eclesiastes 10, 4, também traz. Se uma autoridade se irar com você, não abandone o seu posto. O espírito calmo pode superar até mesmo grandes erros. E é nessa parte que nós vamos trabalhar hoje. Se uma autoridade se irar contra você, não abandona o teu posto. Então, hoje nós vamos falar com a mansidão, como é quando a mansidão se comporta diante das provocações. Nós estamos lá num belo dia, felizes e faceiros, achando que estamos perfeitos, somos mansos, humildes, toda aquela historinha que o ego cria pra gente, né? Ele cria que tá tudo certo. E aí, daqui a pouco, chega uma pessoa e nos provoca, nos critica, fala uma coisa que a gente não gosta, fala uma injustiça. Como a gente reage? E aí? A gente reage automaticamente ou a gente consegue, como diz lá, não se ire facilmente? E como diz aqui, não abandone o seu posto. Não abandone. A gente sai pedindo o posto da gente, ou a gente esquece o posto, vai lá, já pega a espada e já vai lá guerrear. Como é que é? Esse lugar que nós precisamos olhar para dentro de nós. E aí, ela traz essa reflexão, Eclesiastes, e aí eu vejo o quanto Deus é bondoso conosco. Porque Ele está nos tratando. E aí, em vez da gente perguntar por que essa pessoa fez isso comigo, eu estava num dia tão bom, estava tão tranquilo, e essa pessoa veio fazer com que eu me irasse, com que eu me irritasse, me tirar da minha paz. Se a gente trocasse a pergunta, se a gente perguntasse, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar dentro de mim ainda? Respira. Forte, né? Bem forte, bem profundo. Quando
a gente faz essa pergunta. E quando a gente permite respirar, fazer a pergunta e trocar a ideia de que isso veio para nos ensinar. Muitas vezes é uma ferida que a gente achava que já estava curada. Estava lá com a casquinha disfarçada. E aí Deus é maravilhoso com a gente. Ele vai lá e chama um outro filho, porque é filho dele também. E contrata. Então ele foi contratado. E aí ele chega para tirar a casca da ferida da gente. E aí a gente... né? E aí nesse momento nós temos agora que trabalhar este lugar de agradecer. Será que a gente consegue? Porque Deus tirou a casquinha da ferida. Ele chamou alguém para tirar a casquinha da ferida para nos mostrar mais profundo. Que muito profundo ainda existe um lugar em que a mansidão não está habitando. Não está habitando. É fácil ser manso só nós dentro de casa. Facílimo. Nós e a nossa paz de Deus. Mas é no contato com o outro que apresenta, o outro é usado para nos mostrar o que ainda precisa ser curado. Então, sim, é olhar para isso com amor, olhar para isso com gratidão, olhar para essa pessoa que chegou e tirou a casquinha da ferida com agradecimento até. Ah, é rapidinho? Não, não é. Não é rapidinho, isso é uma construção que demora muito tempo. Porque o ser humano adora ter razão, né? Nós adoramos. E a nossa paz permanece enquanto a gente está tudo certo. Quando chega o outro e nos apresenta as nossas questões que ainda não são. Então, eu fazia de conta que eu era mansa e eu não era. Quando surge esse momento, o que a gente faz? Uma provocação, uma crítica, uma injustiça, algo que nos tira a paz. Não nos tira a paz, só tirou a casquinha da ferida para mostrar que a gente não está mesmo. Nesse momento nós somos convidados a Cristo. Somos convidados por Cristo a respirar. E fazer essa pergunta. Senhor, o que eu ainda preciso aprender aqui? E permitir que Ele venha nos tratar nesse lugar. O outro é instrumento. Então, que a gente possa olhar para isso. Que a cada respirada e a cada pergunta a gente permita, no silêncio da alma, vir essa resposta. Porque mansidão não é não sentir raiva, não é não sentir frustração, não é não sentir decepção, não é não sentir nada disso. É sentir tudo isso. Tudo isso a gente pode sentir. A gente só não pode ser governado por este lugar. A gente não pode ser governado por este lugar. A gente tem que permitir que o Espírito governe o nosso coração. E que a gente passe a agir como mestre, com as virtudes que o mestre trouxe sobre nós. Ai, é fácil. Não é fácil. Vocês estão falando com uma pessoa, deixa eu mostrar para vocês. Ontem, quando eu estava estudando, e hoje de manhã me veio. Olha a caneca que eu por muito tempo bebi. A Senhora Dona da Verdade. Sim, essa caneca foi minha por muito tempo. Por muito tempo. E eu bebia, né? E ai de quem quisesse tirá-la de mim. Só que eu vivia em guerra. E até o dia que eu permiti. Que no primeiro devocional eu falei. Eu permiti ser tratada. E aí foi quando eu peguei a Bíblia, quando eu comecei a ler sobre mansidão e comecei a pedir. Então, 1 ano depois eu tô fazendo algo que, repetindo, para uma nova camada, tirando a casquinha para olhar mais profundo, aonde eu ainda não sou mansa o suficiente. Então, que o nosso desejo de ter razão,
que o nosso desejo de controlar o outro, que o nosso... todos esses sentimentos passem pelo filtro, passem pelo filtro. Que a gente possa sentir a raiva, a tristeza, a frustração, a indignação, que a gente possa sentir tudo isso, mas que não seja isso nos governar, porque isso tudo é da carne. E nós queremos que o Espírito Santo governe em nós. Nós queremos viver a pura, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Então, a mansidão ela não vai eliminar nada disso, mas ela vai nos ensinar a entregar o comando. E o convite de hoje é esse. Que belo convite para um sábado, né? Sábado em que a gente está aí com a família, que a gente está em casa, ou que a gente vai ter contato com outras pessoas diferentes do nosso dia a dia. Que belo dia para a gente experienciar esse lugar, né? Experienciar esse lugar. É forte e é importante. Então, que possamos permitir que o Espírito Santo hoje venha tratar dentro de nós este lugar que a gente achava que já estava curado. Que a cada momento, durante o dia, que a gente sinta que algo vem nos tirar a paz, nos tirar da nossa mansidão, que a gente acreditava ter, que venha nos irar, que a gente possa respirar profundo e lembrar dessa pergunta: o que o Senhor quer me mostrar ainda? Senhor, governe o meu coração. E olhar para isso com os olhos de Cristo. Como Ele agiria nessa situação. Tem um ditado que diz, às vezes é melhor ter paz do que razão. Então é sobre isso o dia de hoje. Obrigado. O desafio de hoje é esse, é identificar esse lugar e fazer essas perguntas a todo tempo. Vamos agradecer então, Pai, agradecemos a Ti por mais esse momento de experiência. Sabemos que o Senhor não vai soltar a nossa mão nesse dia de hoje, neste sábado. Que seja um sábado de muita aprendizagem e de muita cura interna, Pai, que possamos estar junto de Ti e permitir que Tu venha nos tratar, que Tu venha arar a terra do nosso coração, plantar essa semente e nos tratar com Teu amor, Pai, com Teu amor. Obrigado, um bom dia, um bom sábado e até amanhã. Amanhã teremos de novo o nosso sequencial.